Olá, ferrinhos! Bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Eu sou o Rafael Statinski e estou aqui hoje com a Catarina Donato. Tudo bem, Catarina? Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Ferrenhos? Bem-vindos a mais um episódio. E estamos hoje com a nossa convidada, que é a Margarete Dutra. Tudo bem, Margarete? Oi, tudo bem? Tudo certo? A Margarete, ela é especialista em marketing e também ela é bancária. Margarete, sobre a questão que a gente estava até conversando anteriormente, para conseguir trazer aquele episódio, gostaria de saber, né, como que foi esse aumento, assim, de mulheres de direita na política, até por conta que não tem tanto aquela pauta, aquelas agendas que tem na esquerda normalmente, né? A questão, eu acho que começou a virar importância, né? De uns tempos para cá, há poucos anos, né? Há pouco tempo que as mulheres estão se envolvendo um pouco mais, mas eu ainda vejo, assim, ainda muita falta de mulheres, né? Principalmente mulheres que se dizem de direita, mas que muitas vezes não têm coragem, né? Não têm a coragem de assumir, de enfrentar a questão política. O que eu percebo, assim, na minha cidade aqui, eu acredito que em outras também, que mulheres não gostam nem de falar sobre política. E eu era uma dessas mulheres até 2020, 2019, quando eu me filiei a um partido e comecei a me interessar um pouco mais. Foi por isso que daí eu fui me envolvendo também e na esperança, assim, de que eu consiga trazer mais mulheres para a política, né? Mais mulheres que lutem por alguma bandeira, e nós precisamos fortalecer, porque a gente percebe pelos números que as mulheres ainda são a maioria, né, dos eleitores. Muitas não votam, muitas votam de acordo com o que os maridos comentam em casa. Então, é isso que eu quero tentar desmistificar, sabe? De que a mulher não pode opinar, não pode falar, não pode interferir, não pode se candidatar, né? E isso vem de quem? Vem da própria mulher. Às vezes não é nem do esposo, né, ou do companheiro. Vem da própria mulher, esse mito de que a mulher só vota ainda hoje, infelizmente. As poucas mulheres que ainda vão atrás de política, que se interessam, o movimento de esquerda ele tenta pegar essas mulheres e falar: se você é mulher, você tem que pensar desta forma, você tem que defender isso. Eu acho que existe uma tendência das mulheres que estão na política, ou que se interessam, que votam, serem mais da esquerda do que a direita. Você concorda que existe essa tendência? E concordando, o que você vê para a gente conseguir quebrar isso e trazer elas para o nosso lado da direita, da mais liberdade? Então, Catarina, eu percebo sim, tá? Porque quando você fala em militar, né? Quando você fala em militar, uma ideologia, uma ideia, a gente percebe que as mulheres que são candidatas, por exemplo, né, de partidos da esquerda, elas já vêm com uma ideologia pronta, uma ideologia que de repente até foi imposta, né, mas que elas acreditam ferrenhamente naquilo, e elas têm, com isso, elas têm mais habilidade, mais desenvoltura até para defender a ideia delas, né? E eu penso que a gente consegue sim mobilizar mais mulheres de direita, mas a gente tem que fazer acender essa vontade nelas, né? A gente precisa ter, como é que eu vou te dizer, nós precisamos de mais mulheres protagonistas para que a gente consiga fazer com que essas outras enxerguem que podem sim, que têm capacidade. Porque quando você fala de mulheres de esquerda, mulheres feministas, né? Eu gosto sempre de falar no termo mulheres, não pelo lado feminista, né, da situação, mas a mulher em si, o quanto que muitas mulheres não enxergam o seu potencial e que poderiam estar à frente, né? Eu fui enxergar o pouco, né, do meu potencial aos 52, 53 anos de idade. Então, quando eu fui candidata a vereadora em 2020 aqui na minha cidade, não era conhecida, conquistei 534 votos na época. Fiquei muito feliz porque consegui ajudar a eleger os dois melhores vereadores aqui da minha cidade, o Rodrigo Livramento e a Cirlei Chapo, uma mulher também, né? Porque até então, na nossa Câmara, só para vocês terem ideia, nós temos 12 vereadores
Desses 12, sempre eram eleitos 11 homens, uma mulher, que sempre saiu da Câmara para assumir secretaria na prefeitura. Então, nós ficamos reféns há anos de 12 homens na Câmara de Vereadores. E conforme a cidade foi crescendo, a gente começou a ouvir de muitas famílias, de muitos pais, mães, né, da necessidade de um olhar feminino. E 2020 nós conquistamos aí os votos suficientes para a Cirlei. Eu estive segunda suplente, desculpe, quem foi primeira suplente foi a Cida, e eu segunda suplente. Então, assim, nós quebramos esse paradigma. Na primeira eleição do Novo aqui em Jaraguá, nós ficamos, assim, 3 mulheres, uma efetiva e 2 suplentes. Então, já foi, assim, uma quebra de paradigma. A Cirlei é um excelente exemplo para nós aqui, fez um trabalho espetacular, foi para a reeleição esse ano, tanto ela quanto o Rodrigo, né, foram reeleitos, e nós estamos bastante felizes, assim. Então, exemplos como ela, né, a gente precisa ter em cada cidade. Esse ano, por exemplo, nós tivemos, aqui na minha cidade, tem 126 mil eleitores, 99 mil foram votar, desses 126, 26 mil abstenções. Eu só não consegui pegar os dados de quantas mulheres votaram, né? Mas nós tínhamos 40 candidatas mulheres, só 2 foram eleitas. A Cirlei, que foi reeleita, essa que eu comentei que a gente já sabe que deve assumir um cargo na prefeitura, então ficaremos novamente só com uma vereadora, e tem uma suplente, que é mulher também, e o restante ali, depois dessa mulher, são só homens que são suplentes. Então, de 40, nós vamos ter 2 no próximo ano, nos próximos 4 anos. E é isso que a gente precisa começar a fazer, as mulheres acreditarem no potencial, as mulheres votarem em mulheres, a gente fazer com que as mulheres saiam de casa para votar. Sim. Eu toquei nesse ponto porque eu até penso assim, eu me sinto mais representada por uma pessoa que defende ideias de liberdade. E aí, gostaria que tivesse uma mulher lá me representando, defendendo essas ideias. Mas, não, no meu ponto de vista, não é só trazer uma mulher para a Câmara, porque uma mulher pode defender qualquer lado, pode defender um lado que eu sou completamente contra. Eu acho que a gente tem que trazer as mulheres certas que defendem essas ideias de liberdade. E muitas vezes eu vejo a esquerda, movimentos feministas, tomando conta da cabeça dessas mulheres e fazendo elas pensarem que não, você é mulher, você tem que defender esses valores que a gente também defende. Como que a gente traz essa mulher para o lado da direita? Porque não é só eleger mulheres que tenham esse pensamento pró-liberdade. Não adianta colocar uma mulher lá do PSOL, por exemplo, que vai defender ideias completamente, eu não vou me sentir representada. Então, é trazer mulheres que têm esse pensamento certo, e como que a gente faz para fazer elas engajarem, para fazer elas entenderem que a liberdade não é boa só para homens ou só para empresários, por exemplo, é bom para todo mundo, principalmente para as mulheres. Por exemplo, liberdade de... Aí é um assunto um pouquinho mais polêmico, mas liberdade de portar armas, entendeu? Vai beneficiar as mulheres que sofrem assédio, que sofrem uma violência. A gente não tem como se defender de um homem que é mais forte que a gente, por exemplo. Então, são essas liberdades que parece que é um pouco genérico, mas que no final ela beneficia principalmente as mulheres mais carentes. Como que a gente passa esse discurso para conseguir atrair mais mulheres para o nosso lado, para o nosso movimento? Então, Catarina, primeiro tentando buscar as políticas públicas, né, voltadas para a mulher, fazer com que elas enxerguem realmente, e daí isso vem, nós aqui, assim, vou dar exemplos práticos, né? Eu estou hoje também embaixadora do Novo aqui na minha cidade. Desde a eleição de 2020, eu venho buscando fazer reuniões, né, nos bairros, com algumas comunidades. Então, é bem complicado isso. É muito complicado porque nós que somos da direita, aquilo que eu falei antes, né? Nós não vemos a política como uma ideologia, nós queremos aquilo que você falou, nós queremos liberdade, né? Liberdade para empreender, para sermos, né, livres dentro das nossas casas, no trabalho, enfim. E, assim, a dificuldade é realmente trazer essas mulheres para qualquer evento que seja. Você pode fazer, às vezes, até um jantar. Se inscreve em 15 mulheres, no dia vem
4, 5, sabe? Então, está sendo difícil trazer as mulheres de direita, né, para a política em virtude disso. Eu não sei te dizer exatamente quais ações, mas aqui a gente tem buscado regionalmente, né, também agora, buscando discutir isso, porque para 2028, 2026, aí para deputados, nós precisamos aumentar esse número aí nas câmaras, né, de deputados, e 2026 câmaras estaduais, municipais, desculpa, porque realmente, assim, mulheres de direita não estão conseguindo se eleger. Não sei se é porque homens de direita só votam em homens, talvez, só confiem em homens, né? Mas é aquilo que eu te falei, não existe aquela ideologia, né, de um partido. E talvez nem a questão liberal também, talvez a mulher ainda não tenha percebido a importância, né, até de ela conseguir a liberdade em outros segmentos estando na política ou lutando, né, ao lado de alguém que está na política. E você já conversou com algumas mulheres para saber quais são os pontos assim que levam elas a não engajarem de fato, que não sei se tem um motivo que fala, ah não, é porque isso aqui não é tão importante, ou algo assim? Sim, muitas. Como eu estive agora junto com o diretório municipal aqui, né, buscando candidatos, a nossa maior dificuldade foi encontrar mulheres que quisessem ser candidatas. Conversei com muitas mulheres mesmo para conseguir, assim, no final ter 5, sabe, e bem engajadas, bem entrosadas com os valores aí do partido, mas, e não somente o Partido Novo, mas eu conversando com outros partidos também, a dificuldade é sempre a mesma, mulheres que não têm vontade, que até gostariam, mas não têm coragem, ou acham que não sabem falar sobre política, né? Tem medo de não saber conversar, de não saber falar sobre o tema. Eu acredito que a maior questão realmente que dificulta é o medo de iniciar, sabe? Você participou já de 2 campanhas, até se você puder conversar um pouco mais com a gente sobre a sua experiência nessas campanhas. Quais pautas você acha que a gente consegue usar para trazer a mulher e pautas que sejam mais de liberdade e que ajude essa pessoa na vida dela, no dia a dia dela? Porque é muito fácil quando chega uma pessoa, uma feminista, uma pessoa de direita e fala, uma pessoa de esquerda, desculpa, e fala, eu vou fazer essa medida específica que vai aumentar, vou construir creche, vou fazer aquelas coisas que a gente sabe que é populismo barato. Eu acho que a gente acaba, às vezes, perdendo para o discurso populista por não saber, talvez, expressar nossas ideias de um jeito que atinja aquela mãe que está preocupada com o dia a dia dela e não quer saber, por exemplo, de uma coisa que aconteceu em Brasília, do Xandão, liberdade de expressão. Ela quer melhorar a vida para o filho dela ali, uma ação concreta. E, às vezes, eu sinto que o nosso discurso parece um pouco, talvez, não genérico, mas um pouco abrangente demais e acaba não conseguindo atingir aquela mulher. Enquanto a esquerda vem com aquele discurso populista de eu vou te ajudar com um dinheirinho aqui no final do mês, só que essa pessoa não percebe que cada centavo que ela está ganhando do Estado, do governo, na verdade foi tirado dela mesma e que isso prejudica muito a vida dela. Eu acho que é um discurso que é difícil trazer para a pessoa que às vezes não está tão interessada em política. É por isso que eu queria que vocês falem mais sobre as pautas que você trouxe nas campanhas, da sua experiência, que você acha que tiveram um efeito de atingir realmente essa mulher. Então, na campanha de 2020, como candidata a vereadora, andei por muitos bairros, né, muitas residências aqui da cidade e percebi que, assim, de 2020 para 2024, quando eu fui candidata agora a vice-prefeita, os apelos não mudaram, sabe? Daí vem aquilo que você falou, né? De 4 em 4 anos, os candidatos, eles ofertam as mesmas coisas, sempre. Aqui na nossa cidade, por exemplo, tem uma defasagem aí de 600 vagas em creches para as crianças. E tem aquela questão assim, nós estamos recebendo muitas pessoas de fora. Então, para a mulher, vamos falar agora de mulher, né? Para a mulher conseguir entrar numa empresa aqui, ela precisa ter o filho na creche. Para ela conseguir uma vaga para o filho na creche, ela precisa ter o registro na empresa.
entende? Então, assim, a mesma situação vem acontecendo. A cada 4 anos, eles prometem: vamos construir mais creches, vamos ampliar o atendimento à saúde, e não fazem nada disso. Então, assim, aquilo que eu te falei das políticas públicas, assim, acho que seria o primordial, né, para a gente conseguir chamar a atenção dessas mulheres, e aquela questão também de... Tem uma frase, uma citação da Margaret Thatcher, que fala mais ou menos assim: vou transformar a Inglaterra num país, numa sociedade, né, do me dê tudo, em uma nação do faça você mesmo, né? Então, fazer com que essas mulheres acreditem nelas, que elas possam, elas não necessariamente elas precisem ser uma candidata para se envolverem com a política, né? Que apoiando candidatas, apoiando mulheres, elas podem se beneficiar com isso, porque daí não vem aquele medo de, eu vou me envolver tanto a ponto de não dar conta da situação. Mas, para vocês terem uma ideia, se hoje a gente sair pelas ruas, tanto aqui como qualquer outra cidade, eu acredito, e formos 2 mulheres pedir voto para uma mulher em determinada residência, né, que não nos conheça, a maioria, eu vou falar com meu marido, eu vou conversar, vou mostrar em casa. Então, não é aquela coisa assim, gostei de você, gostei da tua pauta, gostei das tuas ideias, sabe? É muito complexo isso. Então, como atingir essas mulheres, eu vou te dizer, tá, Catarina, não existe uma receita pronta. Vai ser um trabalho, assim, de formiguinha, um trabalho, eu acredito até que a médio e longo prazo, tá, ainda, porque não parece que já faz anos que as mulheres votam, parece que nós estamos ainda lá naquele tempo, né, de que as mulheres não podiam votar, e as que votam realmente ou votam por instinto, ou porque perguntaram para alguém qual é o melhor candidato. Daí você pega aquela situação que nós estávamos conversando antes, né? Do jeito que tá bom, então vamos deixar os mesmos aí. E o medo de se abrir para o novo, né? O medo de apostar, de acreditar em alguém que tem propostas realmente boas, né? Para mudar o cenário político nas cidades. Sente como se faltasse uma individualidade dessas mulheres ao escolherem quem vai votar, algo assim? Se falta individualidade, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, e nisso aí entra a nossa participação, né, nessa questão até de liberalismo mesmo, né, de fazer, de repente, fazer um movimento literário, algum movimento, assim, que as pessoas comecem a se interessar, através de leituras, através de seminários, trazer, porque numa situação dessas, de repente, você consegue acender, né, a vontade de começar isso. Mas isso é um trabalho que a gente vai desenvolver aqui em Jaraguá do Sul, o grupo de mulheres que eu estou criando agora, né, enquanto embaixadora. Eu estou criando um grupo de mulheres para nós irmos para os bairros. Aquela questão de que o candidato só vem na minha casa de 4 em 4 anos para pedir votos. E é isso que nós vamos começar a fazer aqui em Jaraguá do Sul. Nós vamos começar a ir para os bairros de períodos em períodos para tentar buscar principalmente as mulheres, tá? Mas muitos homens também, porque a maioria só vai lembrar que é cidadão um dia antes das eleições. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Já que você tocou nesse ponto, Margarete, eu vi que você tem um monte de livro aí atrás. Tem algum que você indica para essa mulher que queira entender mais sobre política ou aumentar a sua participação? Por onde ela começar em relação à leitura, ou talvez um canal para ela assistir? Por onde a gente começa? Olha, Catarina, livro assim especificamente não, tá? Porque eu vou te falar bem a verdade, tá? Eu
eu não teria assim um livro para indicar. Eu gosto muito de citações, né? Então o que eu busco é muita coisa no Google, né, na internet, citações de autores liberais, de autores políticos, porque às vezes você pega um livro, acontece comigo isso, tá? Às vezes você pega um livro, a leitura às vezes começa te agradando, depois não agrada tanto. Então eu prefiro citações do que um livro, né, de algum autor específico. Hoje nós temos aí na mão, né, o Google, não fugindo, né, do livro que, ó, você falou, né, tem vários aqui atrás, mas, assim, tem muitos autores atuais, autores liberais, autores mais antigos também. Eu gosto muito da Margaret Thatcher, me inspiro muito nela. Tem muitas frases, muitas citações dela que fazem a gente pensar realmente no papel da mulher, né? E enquanto cidadão e naquilo que a gente tem que buscar, né? Para nós, para que nós possamos continuar a ter liberdade, em todos os setores da vida, porque se você parar para pensar na situação política hoje do Brasil, a gente fica com medo, né? E falando nisso, até comecei a buscar essas citações aí de política, de mais liberdade, quando em 2019 o meu genro, que mora em Curitiba, veio nos visitar e falou que estava saindo do país com os meus netos, que eu tanto amo, e dizendo que não acreditava mais nesse país, que não aguentava mais pagar tantos impostos e que ia sair daqui. E eu falei, não, agora eu tenho que fazer alguma coisa, porque até então eu era como essas mulheres que agora eu estou criticando, entendeu? Eu também ficava nessa situação, assim, comentava com o Edson, meu marido, né, às vezes eu dizia assim, o que você acha, em quem que a gente vai votar, né, para prefeito, para vereador, para presidente da república? Gente, o presidente da república é a peça mais importante do nosso país, então a gente tem que saber muito em quem votar, sabe, acabar com essa polarização que ocorreu aí nos últimos tempos, buscar novos nomes. Temos que fazer, o nosso país é rico, o nosso país é muito rico, não podemos deixar que um comunismo assuma aí, que nos torne uma Venezuela, Cuba. Meu Deus, eu não consigo imaginar isso, sabe? Não consigo imaginar. Nós temos tudo, nós temos todas as riquezas que o mundo almeja e estamos jogando fora, entendeu? Se não começarmos a nos mobilizar agora, o que vai ser da geração de vocês, né? Eu falo vocês porque eu tenho idade para ser mãe de vocês dois. Achei isso muito interessante, porque então foi um fato específico que te fez sair da indignação para a ação, né? Você sempre foi uma pessoa de direita, ou o que te fez abraçar esse movimento e entender que a gente precisa de mais liberdade? Porque eu acredito que a gente vendo como várias pessoas vieram para a direita, vieram para o movimento de liberdade, a gente consiga replicar para mais pessoas conseguirem também, para conseguir trazer essas pessoas para o nosso lado, né? Sim, eu sempre fui de direita, sempre procurei votar em partidos com ideologias de direita e buscando também o nome do candidato, né? Tentando saber sobre a pessoa que estava concorrendo. Mas de uns tempos para cá, por isso até que eu decidi pelo Partido Novo, porque de uns tempos para cá, de uns anos para cá, a gente percebe que, tirando o Partido Novo, que é 100% contra a esquerda, os outros todos, eles caminham de acordo com o que lhes beneficia, sabe? Então, se você parar, eu lembro que na época quando eu era pequena, na época que o meu avô comentava política em casa, só existia Arena e MDB. Eram 2 partidos que tinha no país, e dava briga, dava até morte. Hoje em dia são tantos partidos, a pessoa fica perdida, né? Primeiro porque não sabe qual ideologia cada um defende, ora o MDB está votando a favor, ora está votando contra, mas esse a favor e contra não é igual aos mandatários do Partido Novo, que votam a favor ou contra o que é bom para o cidadão. Eles votam a favor ou contra daquilo que é bom para eles se perpetuarem na política, né? Para continuarem os desmandos que acontecem. Se você for olhar hoje a Câmara dos Deputados, o Senado Federal,
é muita gente lá que não pode votar contra, porque se votar contra vai perder o cargo, vai perder todas as regalias que eles têm. Então, nós precisamos realmente aí eleger pessoas que querem realmente a liberdade do país. Você sempre morou em Jaraguá do Sul, e como que foi nessas questões de votações? Se você via, por exemplo, até mulheres nessa parte, assim, que você já tentou votar no passado, como que é? Então, eu nasci no Paraná, no interior do Paraná, né? E vim para Jaraguá do Sul com 7 anos de idade. Aqui, na minha cidade, por ser do interior ainda, nós tivemos uma mulher prefeita, somente. Eu nem lembro, não, votava sim, já votava nessa época. Votei nela, tá? E ela conseguiu fazer um primeiro mandato bom. Depois, mas assim, o marido dela também era uma pessoa que mandava na política aqui na cidade, então ele foi reeleito quando ele não pôde ir novamente, daí ela foi como prefeita, fez uma parte bonita na área social, né, da cidade, mas na verdade quem mandava na prefeitura era ele. Então, nepotismo assim corria solto nessa época. E depois disso sempre foram homens que eram candidatos. Quais foram as principais dores, assim, que tu percebe em relação ao grupo mais feminino? Assim? Quais são as pautas que você havia mencionado até em relação à creche, mas quais são outras pautas, assim, que você nota que tem uma carência maior, inclusive? Olhando para o lado das mulheres, essa questão, né, essa questão de falta de vagas nas creches, a nossa saúde aqui é considerada uma das melhores aqui da região e até do país, mas isso é tudo muito maquiado, sabe? Nós temos hoje aqui, só para vocês terem ideia, nós temos em torno de 1.700 crianças esperando por um diagnóstico, um laudo de autismo, né, da PAI. Nós temos mais de 700 crianças esperando por uma vaga na PAI, e já está se tornando quase um problema de saúde pública, sabe? Então, o que é considerado excelente aqui? Os 2 únicos hospitais que nós temos, né, que acabam atendendo, nós temos quase 200 mil habitantes, não temos nenhuma UPA, e isso acaba atingindo diretamente nas famílias, porque temos postos de saúde nos bairros, mas são postos que atendem com um horário restritivo. UPA não temos nenhuma, que seriam os atendimentos emergenciais para desafogar os hospitais. Então, o que eles analisam da parte da saúde são os 2 hospitais que funcionam bem, porque são mantidos parte também pelas empresas, né? Mas que estão sendo quase regionalizados. Assim, o que afeta muito a vida das mulheres é essa questão, porque emprego nós temos, tá? As empresas têm vagas aqui em aberto já há muitos meses, mas aquilo que eu falei, uma mulher vai procurar uma vaga, vem, digamos, um exemplo, vem um casal, né, de um outro estado para cá. O homem, em 2 dias, 3 dias, consegue vaga numa empresa, por exemplo, ou no comércio, ou no supermercado. A mulher não consegue porque não tem onde deixar o filho, não tem onde deixar a criança, não tem parentes, e ela sempre acaba ficando, porque querendo ou não, o homem se sente, né, ainda o provedor da casa, ele vai tomar a frente, né, nesse sentido, e quem acaba ficando com as crianças é a mulher. Até por questões salariais também, né, a gente ainda sabe que ainda tem muitas empresas que ainda pagam melhor para um homem do que para uma mulher. Eu acho que essa questão de trazer mulheres para a política que entendam esses princípios e valores que a gente defenda é de suma importância para que a gente consiga fazer com que essas soluções públicas, né, com que leis sejam voltadas justamente para essas questões. Eu fui candidata agora em 2024 também, e uma das coisas que eu percebi na minha campanha, eu gosto de falar mais sobre liberdade, sobre assuntos de economia, e a maioria do público com quem eu falava, que interagia, que realmente se sentia representado por essas ideias, era majoritariamente homem. Porém, quando vinha uma mulher interessada e falava, pô, eu concordo, apoio com isso, eu sentia que o engajamento delas é muito maior, muito mais forte do que o dos homens. Então, o homem chega e fala, vou votar em você, legal, e geralmente acabava por aí. Agora a mulher falava, vou votar em você, me dá um santinho, me dá o seu santinho digital, o seu santinho físico, vai ajudar a distribuir, mandava no grupo do bairro e realmente fazia militância.
Então, quando a gente encontra essas mulheres engajadas, essas mulheres que realmente estão com vontade de fazer a diferença, eu sinto até uma força maior do que os homens para conseguir trazer isso. E aí é onde eu vejo que a gente precisa atuar mais na política para os próximos anos, para 2026, para 2028, é trazer essas mulheres específicas que estão engajadas e que às vezes nem sabem direito ou apoiam um candidato que ajudou em alguma medida populista que ela pensa que pode ter ajudado ela, mas que na verdade a gente sabe que é a gente que paga tudo isso, né? E que no final o Estado corta uma perna para dar uma bengala para a gente, e isso, infelizmente, ainda é um discurso que casa muito. Mas as mulheres são muito engajadas quando elas entendem que, putz, eu preciso fazer isso para melhorar a vida dos meus filhos, dos meus netos. E aí, quando elas chegam na política, elas chegam com garra, com sangue nos olhos, para conseguir trazer essa mudança. E aí eu vejo que a gente precisa achar essas mulheres e trazer elas para o nosso lado. E a gente já conversou bastante aqui sobre essa questão de trazer mulheres para a política, mas eu ainda sinto que é muito difícil e que não existe, como você falou, não existe uma fórmula mágica de como a gente consegue fazer isso. Mas para os próximos anos, como que você enxerga essa questão para 26, para 28? Eu sei que está longe ainda e que a política é tudo menos fácil que se prevê, mas você acha que a gente vai conseguir alcançar isso? E qual que é o meio para fazer, para, por exemplo, 2026 é uma eleição que é um pouco mais aberta, que é um pouco mais ideológica, por ser uma eleição de deputado, de presidente, e não pega tanto esses assuntos. Você acha que uma eleição dessa, de 2026, é mais fácil para engajar mulheres ou uma eleição municipal que a mulher realmente se sente ali envolvida na política? Olha, eu acredito que a municipal, ela é mais próxima, né, da população em geral. Mas nós tivemos aqui em 2022 candidatas a deputadas que tiveram uma colocação muito boa, né? Então nós conseguimos engajar um pouco mais por serem candidatas mulheres. E voltando à questão de como fazer, o que eu percebo nessa minha caminhada aí de partido novo, né, de um partido liberal, o que eu percebo assim é que nós precisamos, de repente, até criar um grupo, não sei, regional, estadual, até nacional, para nós aperfeiçoarmos, né, as mulheres, criarmos uma forma de educar politicamente as mulheres, sabe, através de cursos, não sei se vocês conhecem, né, a fundo ali a questão do Partido Novo. Para você ser candidato, você precisa fazer o processo seletivo, né? Então, por que não dar um treinamento para as mulheres falando sobre a importância, né, da política em si, mas a importância principalmente do liberalismo, para que elas comecem a perceber a importância do envolvimento delas para que isso aconteça. Sim. Então, eu acho que através, não sei te dizer se, assim, cursos, acredito que não, mas workshops, encontros, sabe, de capacitação política para qualquer tipo de mulher. E aqui, o que tem no meu projeto desse ano, quando eu falei ali, né, que estou criando um grupo para fazer isso, nós estamos fazendo, né, até quando eu estiver eu posso disponibilizar para vocês também, mas essa questão de focar também na mulher independente da idade dela. Sim. Porque a gente vê, quando você fala, né, em envolver a mulher na política, quem é muito nova acha que tem a vida toda pela frente ainda e que vou deixar para amanhã. Quem já tem um pouco mais de idade como eu, às vezes pensa assim, não, já passou o meu tempo e o que eu podia fazer não fiz e agora já é muito tarde. Mas nós temos que desmistificar isso, sabe? Usar aquele tema de mulheres sem idade, porque daí a gente vai conseguir envolver um número maior de pessoas. Pegar mulheres aí de 18 a 80, né? Apesar de que considera-se mulher idosa acima de 65, né? Mas, e daí a gente encontra muitas mulheres de 70 que falam assim, eu não sou mais obrigada a votar, eu não vou. Né? Então, fazer até com que essa idade também tenha interesse. Nós tivemos uma eleitora aqui em Jaraguá, 99 anos, ela foi votar. Nossa.
Então, assim, pegar isso como exemplo, sabe, de que não existe idade para você iniciar na política. Você pode começar com 18 ou com 70, se for o caso, né? Vai depender muito daquilo que você, do teu estilo de vida, né, não ficar limitada a uma idade. Então, é nesse foco também. Porque o grande problema, assim, Rafael e Catarina, é realmente trazer essas mulheres. Então, o que eu penso, se eu conseguir uma receita, né, que na minha cidade deu certo, eu acho que nós temos que compartilhar com as demais. Não ficar só com a gente, sabe? Porque o que pode ser bom para mim aqui, pode ser bom para vocês aí na cidade de vocês. O que deu certo para vocês aí pode dar certo aqui também, né? A gente sabe que tem a regionalização aí, mas eu acredito que nós temos que começar a trocar receitas. Sim. Como se fosse uma receita de bolo mesmo, sabe? A troca de receitas que deram certo. Acho que dessa forma a gente vai conseguir fazer com que as mulheres brasileiras se engajem. Se a gente conseguir uma por mês, 2 por mês, aquilo que eu falei a médio e longo prazo, eu acredito, eu espero assim, né, ver o meu país conquistando a liberdade merecida, mas se eu não chegar a ver, eu espero que os meus netos possam dizer: a minha vovó fez alguma coisa. E, por exemplo, principalmente nessa parte de engajamento político, o que eu percebo, e até olhando para todos os espectros, tá? Principalmente para a questão da esquerda em si, é que existe uma maneira de identidade, né? Então, existe toda aquela pauta de empoderamento feminino, de lutar pelas causas femininas. Então, uma visão, uma mente em si mais coletivista. E dessa parte, qual que você percebe que são os valores principais, os valores que as mulheres, inclusive da direita, elas possuem de grande foco? Olha, por não termos, né, essas ideologias malucas, vou buscar aqui até não querendo puxar para o lado religioso, né, mas quem é cristão, né, as mulheres cristãs, eu acredito que já vem com valores de casa, né, valores que a gente traz, né, no interior da gente, valores que são inegociáveis, valores que a gente aprende, né, dentro das nossas casas, que nós aprendemos lá com os nossos avós, nossos pais, e valores esses que têm que ser levados para a política, senão não dá certo. Né? Não adianta você pregar uma coisa dentro da tua casa e fazer outra fora, fazer outra num determinado ambiente público, político, não adianta você falar para o teu filho em casa, não roube nada do nosso vizinho, se você assume um cargo, de repente, na política e vai lá, faz a lambança né? Então, eu acredito muito que mulheres de direita que vêm com essa, não gosto nem de chamar de ideologia de direita, né? Mas que vêm com essa formação de direita, que não se deixam desvirtuar com as ideologias de esquerda, tem muito mais condições de serem valorizadas dentro da política. Muito mais condições. Você pode ver pelas mulheres, né, que já são líderes. Se você ouve, por exemplo, uma Adriana Ventura, meu Deus, olha a comparação dela com outras mandatárias de esquerda, você não consegue nem ouvir o discurso das outras. Então, são valores pautados, né, naquilo que a gente realmente precisa defender. E dentro de tudo que a gente precisa defender, a palavra-chave é a liberdade. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Eu acho que você tocou num ponto crucial aí, Margarete, para a gente trazer essas mulheres que a gente tem falado o episódio inteiro. Disseminar princípios e valores, ideias de liberdade que tragam essa mulher, façam ela entender que é isso que a gente precisa para a nossa vida, para ter mais prosperidade para a gente, para os nossos filhos e netos e para as próximas gerações. Uma coisa que eu vejo, infelizmente, o movimento feminista crescendo muito
a conseguindo trazer mulheres para o lado deles com um discurso fácil, um discurso populista, querendo falar que vai ajudar a vida delas, quando a gente sabe que, na prática, uma coisa é você ser bonitinho na teoria, né? Isso eles conseguem. Outra coisa é quais são os efeitos na prática. E aí, talvez esse discurso seja um pouco mais difícil de trazer, mas quando as mulheres conseguem entender isso, o que funciona na teoria e o que de fato acontece na prática, não tem como elas não virem para o nosso lado, não tem como elas não virem para a direita. A questão é, tem desses movimentos muito fortes, feministas, esses movimentos que a gente sabe que desvirtuam completamente o valor conservador, um valor religioso, que as mulheres carregam muito forte dentro de si, é muito prejudicial para a própria mulher, que acaba indo para esse lado e que acaba, às vezes, tendo sua vida prejudicada, sua vida destruída por uma questão de vitimismo, uma questão de valores, assim, dessa agenda woke, dessa agenda de esquerda. Como que a gente faz para conseguir conversar com essa mulher? Você tem alguma visão de explicar que o movimento feminista não é sobre liberdade, como algumas aí propagam, e trazer elas para o nosso lado, através de palestras, cursos, conversar no tete-a-tete? Como você acha que é a abordagem mais eficaz? A gente percebe que nós mulheres, né, nós mesmas acabamos discriminando quem pensa diferente, né, da gente, mulheres que pensam diferente da gente. A gente fala isso, né, pensando justamente nessa questão aí de mulheres de esquerda, que realmente, às vezes, nem compactuam com aquilo que estão sendo treinadas, né, mas que são muito bem treinadas, né? Sim. Às vezes até quando eu ouço algumas coisas, eu penso que fizeram lavagem cerebral em algumas, porque não é possível, né? Mas esses valores, eles têm que vir à tona. Nós temos que começar a diferenciar o que é o valor da mulher na sociedade como um todo, que não é a questão de ter que tirar o sutiã novamente para mostrar que temos valor, né? Que assim, quando você vai falar sobre isso, muita gente ainda pensa assim, isso aí é papo feminista. Não é papo feminista, sabe? É buscar a valorização, realmente, a participação, que, como eu falei bem lá no início, né? O olhar da mulher é diferente do olhar do homem. Se o olhar da mulher é diferente em outros aspectos, na política também ele é. E nós temos que fomentar, né, nessas mulheres de direita aquilo que elas têm de melhor. E fazer com que elas enxerguem aquilo que elas têm de melhor. De você poder sair na rua com a camiseta do teu partido, de você poder não ter vergonha de falar, eu fui candidata, eu saí nas ruas para pedir voto para a minha candidata, eu fiz reuniões na minha casa para a minha candidata, não deixar apagar aquela chama ali do período, né, das eleições, do período eleitoral, porque o que acontece aqui, e eu acredito que em todos os lugares, acabou a eleição no domingo, quem ganhou, ganhou, vai assumir no próximo ano, quem perdeu se apaga como uma chama de uma vela, daí só volta a pensar na política novamente se for candidato daqui a 4 anos. Então, essa chama tem que ficar viva, tanto em pretensos candidatos, quanto nos filiados do partido, nas equipes, no meu caso aqui como embaixadora, né, do Novo, buscando fortalecer cada vez mais isso, porque a gente chegue daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, com uma equipe de mulheres aí muito fortalecidas na nossa cidade, sendo candidatas ou apoiadoras, porque candidatas também não conseguem nada sem apoiadoras. A Cirlei Chapo, que eu mencionei aqui, que é a nossa vereadora e que foi reeleita, o público-alvo dela são professoras, porque ela foi professora por 30 anos, é diretora de escola por 30 anos. Então, qual é o público maior na educação? É o público feminino. Então, ela focou no nicho dela e tem aí o público feminino dela, mas outro público feminino que a gente consegue achar numa cidade é difícil. É que se você pega a área da saúde, ele tem tanto homem quanto mulher, eu acredito que a mesma quantidade, talvez, mas é buscar esses nichos femininos, onde que tem uma líder de bairro, por exemplo, que possa fazer reuniões no seu bairro,
onde que tem uma conselheira tutelar. Acho que o principal, o começo de tudo é buscar mulheres líderes nas comunidades, para depois envolver na política, porque o que acontece com os partidos, quando chega ali a parte de buscar candidatos, eles vão nas comunidades e falam, Margarete já foi presidente da associação de moradores lá do bairro tal, e às vezes acaba até entrando para cumprir cotas, né? Que é o que a gente também luta contra. Precisamos de mulheres preparadas para assumirem quando forem eleitas. Pode até acontecer de uma mulher, né, e ganhar e ser eleita e não estar nem preparada para assumir a cadeira, nem saber o que ela vai fazer lá. E daí vem aquela situação, né? O partido vai mandar ela fazer. Ela não pensa, ela não tem o pensamento dela daquilo que ela vai fazer nos 4 anos de mandato. E é isso que a gente tem que acabar, com essa situação de que a mulher seja eleita, de que a mulher seja candidata, que ela seja eleita, e que ela, quando assumir, que ela chegue lá e saiba quais são as pautas que ela tem que defender, quais são as ideias que ela tem que defender, e muitas vezes até indo contra aquilo que o partido dela, né, determina, mas aquilo que ela acha que é bom para a comunidade, que é bom para a sociedade. Margarete, nesse ponto que você tocou agora desses partidos, né, que tentam trazer a mulher só para preencher ali um número, preencher uma vaga, uma cota, como que você enxerga essa política? Eu, particularmente, sou completamente contra, eu acho que não deveria existir, não é de cima para baixo que a gente consegue trazer a mudança, que é o que essa lei de cota tende a fazer, e aí o partido acaba colocando uma mulher que não é engajada, que não está interessada, que só está ali para ser um número mesmo, e isso acaba, no final, prejudicando, na minha visão, mais do que ajudando as mulheres a entrar para a política. Porque as mulheres que estão lá representam só um número, só uma cota, às vezes nem fazem campanha, nem tem uma quantidade de votos. Como que você vê essa questão das cotas? E você concorda, discorda? E o que a gente pode fazer para a mulher não ser só um número, para trazer a mulher realmente engajada? Nossa, eu sou totalmente contra, porque assim, quando você fala em cotas, a primeira coisa que a pessoa pensa é que a cota é feminina, mas não é. Sim, é cota de gênero, né? Então, se você tem a maioria de mulheres, você tem que ter um certo número de homens, o contrário também. E só que esse lado está sempre pesando para o lado da mulher, né? Porque sempre aquela questão, os homens parece que têm mais vontade de participarem da política do que a mulher. E a gente vê isso como um ponto dificultador, né? Um exemplo da minha cidade, né? São 12 candidatos, eles têm lá 6 homens que eles querem que sejam candidatos, mas eles têm que buscar as 4 ou 5 mulheres para poderem levar esses homens, né? Eles não pensam o contrário. Vamos primeiro fortalecer o grupo de mulheres para depois cumprir a cota de homens. E nisso, muitas vezes, acabam entrando mulheres simplesmente por entrar. Até ganham dinheiro para isso. Né? Chegam, vamos lá, vem ser nossa candidata, você vai receber tanto para fazer campanha eleitoral, para imprimir santinho, para isso, para aquilo, mas na verdade a mulher muitas vezes nem percebe que está sendo usada para cumprir cotas. Nós temos um caso aqui na minha cidade que uma mulher ganhou um voto, ou seja, ela não deve ter nem pai, nem mãe, nem irmãos, né? Porque o voto deve ter sido o dela, né? Então é muito triste isso, é muito triste quando nós temos que nos sentir representadas por essa situação, né? Eu sou totalmente essa questão de cotas. Se tiver 100% de mulheres para serem candidatas, ótimo. Se tiver 100% de homens, ótimo também. Mas não ter que cumprir. Volta à questão da liberdade, né? Que o partido não tem a liberdade de levar a quantidade de gênero que ele quer levar, né? Volta naquela questão da falta de liberdade nossa. Se você que está assistindo é mulher, ou conhece, tem uma prima, uma mãe, uma irmã que acha que pode se envolver na política, traz ela para a política, traz ela para conversar com a gente, com a Margarete, no meu Instagram, no Damas. Vamos trazer mais mulheres para a política e pessoas que defendam as ideias certas. Eu quero fazer um convite aqui especial para as mulheres de Jaraguá do Sul, né? Porque nós precisamos nos fortalecer aqui na nossa cidade, porque a reclamação nesses 90 dias de campanha foi exatamente essa. As mulheres que reclamam dos homens que estão lá no comando, na prefeitura, mas que na hora de se engajar, de votar,
acaba votando nos homens. Então, nós precisamos fortalecer aqui em Jaraguá do Sul, em qualquer cidade do Brasil, e vamos para 2026, 2028, aí elevar esse número de mulheres na política e mulheres boas, né? Mulheres preparadas. Margarete, e aos ferrinhos que estão aqui, né? Eu agradeço por estar nesse momento aqui dedicando e trazendo um episódio fantástico, inclusive que é uma das grandes questões que a gente tem que trazer à tona. Então, novamente, muito obrigado e, pô, que episódio. Não tem jeito. Muito obrigada, Rafael, Margaret, por ter participado conosco e os ferrenhos também que assistiram até agora. Até mais. Eu que agradeço, Rafael, Catarina, ferrenhos, né? E vamos trocando as nossas receitinhas de bolo aí da política. Quem sabe a gente consiga fazer aquele bolo, né? Bem gostoso aí, daqui a uns anos, que vocês possam dizer, ó, fizemos parte dessa receita, desses ingredientes aí. Fomos os ingredientes. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado. Deus abençoe vocês aí. Até a próxima. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.